192. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Quero ver a Jesus Cristo, meu precioso Salvador, ver a face do meu mestre que por mim sofreu na cruz. Quero ir ao céu sublime, ver o trono do Senhor, viverei-se nessa pátria de eterno gozo e luz. Quero ver a desejada pátria
Glória a Jesus. Meus irmãos, mais uma vez vamos fazer uma leitura no livro de Mateus, capítulo 26. Nós vamos iniciar pelo versículo 31 até o 46. Mateus 26, 31 ao 46. Todos já são sabedores como nós fazemos a leitura, então nós vamos fazer agora em nome de Jesus. Eu leio um versículo, os irmãos o outro. Todos acharam? Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. E, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar, convidamos o presbítero Firmino Penha para nos conduzir a Deus em oração. Todos nós orando em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos orar. Soberano, eterno e glorioso Deus, Pai, te louvamos, te glorificamos nesta noite, Senhor. Estamos aqui, meu Deus, agradecidos, Senhor, por mais esta feliz oportunidade, meu Deus, que o Senhor nos concede, ó Pai, de mais uma vez estar na sua casa, Senhor, meu Deus, para te adorar, Senhor, na beleza de sua santidade. Ó Deus Santo e poderoso, Orabaxumi andarabasimi canta lamas. Derrama, Senhor, da tua glória, Senhor, do teu poder neste lugar, nesta noite, e que cada vida aqui possa ser impactada, Senhor, com o poder do teu Espírito Santo. Oh Deus Santo e poderoso, que o Senhor possa, Senhor, nesta noite abençoar este culto de uma forma gloriosa, meu Pai. Cada um que vai te louvar, Senhor, os conjuntos, que venha sair o perfeito louvor, o mensageiro da tua palavra
palavra seja usada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Meu Deus, opera tomando o primeiro lugar neste culto, pois tudo nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Este momento para nós é um momento de reflexão, de gozo, de alegria, quando aqui estamos reunidos para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Ontem nós tivemos aqui a nossa AGO, a nossa Assembleia Geral Ordinária, onde foi aqui consagrado alguns irmãos ao presbitério, outros irmãos foram separados para o diaconato e também empossado a diretoria da igreja para o biênio 2022-2023. Louvamos a Deus porque foi tudo realizado segundo a orientação e direcionamento do Espírito Santo. Oi, bem, irmãos, nós hoje temos a nossa Santa Ceia. Já são 7h30 e nós vamos já celebrar a Santa Ceia do Senhor. Ontem tivemos aqui a nossa Assembleia, como já foi anunciado pelo pastor Carlos Alberto. Um trabalho muito abençoado, faltou alguns irmãos, a gente sabe que nós, nesse momento, nós temos bastante irmãos enfermos. É gripe e outras coisas mais. Mas a gente sabe que nós estamos sujeitos a todos esses tipos de coisas, enfermidades. Ontem nós tivemos aqui a nossa vigília, que começou às 10 e terminou às 5. Não foi uma das que eu perdi, porque ontem eu estava com a frieza nos ossos, principalmente esse braço aqui, que desde que eu tomei vacina, a terceira dose da vacina, que eu dói constantemente esse meu braço aqui. Aí ontem entrou uma frieza tão grande que quanto mais eu me agasalhava, mais era frio, foi um negócio sério. E eu não tive condição de vir. Mas os irmãos vieram e o trabalho aconteceu. Graças a Deus. Porque é assim, irmão, a igreja de Jesus não pode parar. Veja, a igreja de Jesus não pode parar. Ela tem que funcionar. Não é? Ela precisa funcionar para o crescimento. Não é? Especialmente no que tange a oração. A oração. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos ler um texto para a celebração da ceia. Nós vamos ler no Evangelho de São Lucas, do capítulo de número 22, desculpa, irmão. Nós vamos ler, justamente onde sempre a gente lê,
que é na carta 1 aos Coríntios. Carta 1 aos Coríntios. No capítulo 22. Aliás, no capítulo 11, eu só estou falando em 22. É o 11, começando pelo versículo 23. Tá? 11 e versículo 23. Pois bem, vamos ler a palavra de Deus. Eu vou começar pelo versículo 17, porque é justamente onde fala um modo de celebração da Santa Ceia do Senhor. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntai não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte o creio. E até importa que há entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer ou para beber? Ou desprezai a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvo-vos nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão, bebedes esse cálice, anuncia a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós uns fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperar um pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quantas demais coisas ordenareis quando for ter convosco. Amém. Glória a Deus. Os irmãos, por favor, sente só um pouquinho. Nós vamos ter aí uns 10 minutos de meditação na palavra de Deus. Olha, irmão, talvez esse seja um dos textos que mais se lê por ocasião da ceia. E muitos desses versículos aqui, muitos irmãos até sabem de cor e salteado. Mas, nesse texto, nós temos aqui
uma das instruções muito eficiente e maravilhosa da parte de Deus para quem é membro do corpo de Cristo. Porque muitas das vezes os dias vão se passando e a tendência é relaxar. É o relaxamento. Veja, é o relaxamento. O crente achar que isso aqui já caducou, mas como se vê, inclusive nós estamos estudando na nossa lição da escola dominical que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela tem o poder de penetrar nas juntas e medulas e ela é apta para discernir, veja, discernir as intenções dos corações. Por isto é que ela é gloriosa, porque ela penetra onde ninguém consegue penetrar. Lá na carta dos Coríntios, capítulo 2, 3, nós vimos também que toda a Escritura é divinamente inspirada. E ela é apta para instruir, para redarguir, para ensinar, para instruir justiça, para que o homem seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Quanto mais nós assimilamos a palavra de Deus, mais nós temos condições de melhorar a nossa vida cristã. Quanto mais nós lemos a Bíblia e meditamos nela, mais nós adquirimos condições de melhorar a nossa vida cristã, irmão. Porque cada crente deve ser consciente que ele está numa caminhada. Uma caminhada que começou quando nós aceitamos a Jesus. E só termina quando nós chegarmos lá na presença de Jesus por ocasião do arrebatamento. Para a gente concluir a nossa carreira. Para nós concluirmos a nossa carreira. Mas nós estamos caminhando. E para ter uma caminhada segura e firme, nós precisamos da palavra de Deus. Os irmãos imaginem, Paulo tomou conhecimento das coisas que estavam acontecendo na igreja por intermédio de uma família de crentes. Não era uma família fuxiqueira, era uma família zelosa. Porque há diferença entre zelo e fuxico. Mas a família de Cloé era uma família zelosa. E ela pôs Paulo à parte de tudo que estava acontecendo na igreja de Corinto. Aí os irmãos imaginem que esta família informou a Paulo
como era que estava a celebração da ceia. Como era que estava sendo celebrada a ceia. Segundo a própria palavra de Deus, 1 Coríntios, quando a gente lê, a gente percebe. Veja, dá para perceber. Paulo diz assim: nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, quer dizer, eu não vos elogio. Por quando vocês se ajuntam, não para melhor, mas para pior. Aí os irmãos vejam a igreja se reunir no culto para pior. É para ser para melhor. Não é para pior, é para melhor. Aí ele diz: porque antes de tudo, ouço. Antes de tudo eu ouço, eu ouvi. Quando vos ajuntais na igreja, quando vocês se congregam, há entre vós dissensões. Em parte eu creio. Veja, irmão, dissensões, contendas. Se existe uma coisa que não é para haver no meio dos crentes, é dissensões e contenda. Não é para haver. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que nós devemos nos amar uns aos outros. E isto é uma doutrina que Jesus colocou bem forte. Amai-vos aos outros conforme eu vos amei. Aí, irmão, e lá não estava acontecendo isto. Estava havendo dissensões, estava havendo contendas. Aí Paulo leva a doutrina. De tudo, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Aí ele disse: em parte eu creio, eu acredito. E ele diz ainda: até importa que haja entre vós heresias. Heresias. Distorções do ensino da Bíblia. E ele diz: até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Porque a igreja de Corinto não tinha só crente que andava desse jeito, tinha crentes sinceros. Graças a Deus por isto. Mas existem aqueles que não estão conforme o dizer que existe aí fora, não estão nem aí. Que as coisas andem de qualquer jeito, porque as pessoas não têm responsabilidade com a doutrina, com o ensino. Aí quer que o circo pega fogo. Mas esquecem que a igreja pertence a Jesus. Glória a Deus. A igreja tem dono, irmão. A igreja tem dono, a igreja tem alguém para acompanhar a sua marcha. Este alguém é o Espírito Santo, que está na igreja para preparar, adornar, santificar, orientar e preparar para o céu. Aí ele disse: para que os sinceros se manifestem de vós. Às vezes a gente pensa que todo mundo é sincero, todo mundo quer o seu bem, todo mundo está satisfeitinho da Silva. Mas, infelizmente, existem aqueles que não estão. Mas, meu irmão,
Não esqueça que esse trabalho, essa igreja, pertence a Jesus. Nós pertencemos a Jesus, o pastor pertence a Jesus. Pertence a Jesus. Foi ele que colocou. Foi ele que deu. Está lá na carta aos Efésios. Foi ele que deu à igreja. Evangelistas, pastores, doutores, mestres. E só tem uma finalidade: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quando eu tiro esse tempo aqui para meditar com os irmãos na palavra de Deus, não é outra coisa senão o aperfeiçoamento dos santos. Porque quem aperfeiçoou os santos é a palavra. Quem aperfeiçoou os santos é a palavra. É a palavra. Pois bem, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Veja, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro se embriaga-se. Quer dizer, naqueles dias, nos dias de Paulo, da igreja de Corinto, uns levavam braçadas com certeza de pães, chegavam lá, comiam, levavam garrafões de vinho, bebiam vinho e se embriagavam. Comiam e se embriagavam. Mas tinha uns que não levavam, passavam fome. Ou seja, não participavam da ceia. Aí ele faz uma pergunta: não tem de vós, porventura, casa para comer ou para beber? Ou desprezai a igreja de Deus? Veja, ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Quer dizer, aquelas pessoas que não tinham, que não levavam pão e vinho, eram envergonhadas porque não participavam. Então, o que é que acontece? O que que acontecia? A Santa Ceia se tornava uma balbúrdia. Aí ele diz: que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? Nisso eu não vos louvo. Né? Eu não vos louvo. Aí ele entra na doutrina da ceia. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele estava mostrando para os crentes que estava ensinando o que ele tinha recebido do Supremo Mestre, Jesus. Ele não estava ensinando uma doutrina dele, não era uma doutrina de outro, era a doutrina de Cristo. Olha, a Santa Ceia é a doutrina de Cristo. Se existe uma coisa que foi Jesus quem instituiu, foi a ceia. Foi ele que instituiu. Foi ele que colocou para ser celebrado, irmão. E cada vez, cada mês que você vem para participar da Santa Ceia, primeiro, você tem que estar em comunhão com Deus e com os irmãos. Segundo, você tem que fazer isso com muita alegria, irmão. Com regozijo.
A Santa Ceia não é algo para você tomar enfarruscado, não é? Mal-humorado, zangado. Não, irmão. É algo que você deve participar com o coração feliz, alegre, animado, regozijante, dando glória a Jesus. Mas se você vem, senta lá e fica de cabisbaixo ali, aí, irmão, não fala com ninguém, não olha para ninguém, não dá glória a Jesus, não fala com o dono da casa. O dono da casa é Jesus, que nós temos que chegar aqui e falar com ele: Jesus, eu cheguei. Jesus, eu vim cultuar o teu nome. Jesus, eu vim te adorar. Aí Jesus disse: seja bem-vindo, meu filho. Aí Paulo diz: porque eu recebi do Senhor, também vos ensinei, que o Senhor Jesus, Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Se tinha alguém naquela Santa Ceia que era para estar triste e acabrunhado, era Jesus, mas não estava. Jesus não estava. Ele, quando chegou lá, ele disse: desejei muito, desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. Ele já sabia, mas estava alegre. Porque, irmão, naquele dia ele celebrou primeiro a Páscoa, depois ele instituiu a Santa Ceia. Pois bem, semelhantemente, também depois de cear, quer dizer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Faça isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Os irmãos observem, aqui Paulo não esquece de dizer que o cálice, o vinho, faz parte do testamento. O que é um testamento? É um documento. Um documento para fazer alguém proprietário de uma herança. Então, o vinho, que representa o sangue de Jesus, ele fazia parte do testamento. Este é o Novo Testamento no meu sangue. Quer dizer, aquele testamento foi assinado, selado com sangue, e não era um sangue qualquer. Não era sangue de touro, não é sangue de novilho, não era sangue de bode, nem de carneiro, nem de quem que seja. Era o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este cálice é o Novo Testamento meu sangue, fazeis todas as vezes que bebedes em memória de mim. Fazei todas as vezes em memória de mim. Em memória. Memória é relembrar. Relembrar. Então, hoje nós estamos relembrando o sacrifício do Calvário. Nossa mente e o nosso coração deve estar lá no Calvário.
e vê lá Jesus crucificado, derramando sangue, sangue que nos purifica de todo pecado. Ali ele estava selando o testamento, porque todas as vezes que comedes esse pão, todas as vezes que comedes esse pão e bebedes esse cálice, olha o pão e o cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Anunciai a morte do Senhor até que ele volte. Aqui nós temos uma promessa de Deus na palavra que Jesus vai voltar. E esse vai voltar, ele volta para levar os seus escolhidos. Irmão, por isso é que nós precisamos ser lembrados, para não esquecer que nós somos crentes, que nós custamos o preço do sangue de Jesus. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo do sangue do Senhor. Aqui está uma coisa muito importante, irmão. Veja, qualquer um de nós, comendo pão ou bebendo cálice, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é comer e beber indignamente? Você está preparado, irmão. Veja, cometeu erros ou cometeu pecados, não confessou, não teve coragem de chegar para confessar, deixou passar, aí, irmão, vai se acumulando. Nós precisamos entender isto, irmão, que pecado não vence com o tempo. Vence. Pecado vence com o tempo? Vence não. Não vence. Pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos, ele continua. Aliás, é muito pior, porque ele é como câncer. Ele vai destruindo por dentro. Veja, irmão, se consagrar para Deus, perdoar ele, mas o caminho a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia e o favor do Senhor. Irmãos, a gente precisa saber dessas coisas. Porque existe até aquele, irmão, que se corta e se emenda. Que é isto? A pessoa cometeu a consciência, pesou e disse, eu não vou participar da ceia. Não confessou. Ele mesmo se afastou e passou uns tempos e ele veio e disse, não, agora já posso tomar de novo. Não confessou. Irmão, piorou. Nós precisamos, irmão, não guardar pecado. Precisamos pedir a Deus perdão todos os dias. E existe aqueles que a gente tem que ainda confessar diante, não é? Daqueles que Deus colocou à frente do trabalho, pastor, a direção da igreja, tem que confessar. Por quê, irmão?
Porque a igreja, nós, vocês, todos nós, somos igreja, a igreja tem autorização da palavra de Deus para perdoar e para disciplinar, excluir, emendar. A igreja tem essa prerrogativa dada por Deus. Aí a Bíblia diz, eu quero terminar. A Bíblia diz: examine-se. Veja, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Eu me lembro que antigamente, no dia da ceia, às vezes, os irmãos vinham aqui à frente. O pastor Antônio II está aqui do meu lado, ele sabe que isso é verdade. Irmão, pastor, eu estou aqui porque eu fiz isso e fiz aquilo e queria participar da ceia. Aí o irmão ouvia e, se fosse algo menos grave, orava. E o irmão participava da ceia. Se não fosse, aí ele pedia para ele vir conversar em outro momento, para contar. Mas o que ele não podia era guardar. Pois bem, irmão, então nós temos que aprender as coisas direito. Ah, irmão, mas eu ir lá na frente. A necessidade é de quem falha. A necessidade de quem falha. E não há nada demais. Para o nosso bem, não há nada demais. O importante é que nós estejamos bem com Deus, perdoado e em comunhão com Deus e um com os outros, irmãos. E ninguém pode dizer nada. É questão de consciência. Questão de consciência. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois que a gente se examina, como foi que eu passei a semana, como foi que eu passei o mês, eu estou bem com meu Senhor Jesus, estou bem com o Espírito Santo, não entristeci o Espírito Santo, estou bem. Aí a Bíblia diz, depois que a gente se examina, a Bíblia diz, e assim, coma desse pão e beba desse cálice. Aí no versículo seguinte, eu vou só ler. A Bíblia diz, porque o que come e bebe, come o pão e bebe o vinho indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aí ele descobre aqui algumas coisas. Ele diz, por causa disto, quer dizer, de comer e beber indignamente, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Porque hoje, infelizmente, nós estamos vivendo num tempo de crentes que por qualquer coisa ele deixa de vir o culto. Por qualquer coisa ele deixa de vir a Santa Ceia. Porque qualquer coisa parece que aquilo para ele não faz falta. Mas se é crente, irmão, se é crente faz muita falta. O crente, irmão, que tem comunhão com os irmãos, com a igreja e com Jesus, está bem com Deus, ele sente falta dos cultos.
Porque aqui, enquanto ele ouve a palavra, pode ser pregado por mim, por pastor Carlos Alberto, por outro irmão, por outro presbítero, outro auxiliar, outro obreiro, mas ele está pregando a palavra de Deus e nós nos alimentamos. Às vezes, às quartas-feiras, eu venho aqui para ouvir os irmãos que são convidados para pregar. Às vezes não pode vir todos, porque tem outros cultos que a gente tem que atender. Mas eu acho maravilhoso, irmão. Acho maravilhoso, porque o irmão entrega a mensagem. O último que eu assisti, quem foi pregador, o irmão Elionai. Uma bênção. Ele pregou a palavra. Oi, bem, irmão. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Que Deus nos abençoe e nos ajude, nos guarde. Pois bem, nós agora já lemos a palavra, agora vamos dar graças pelo pão. Glória a Jesus. Olha, irmão, ontem, por ocasião da posse da nossa diretoria, houve umas ligeiras mudanças. O nosso irmão Antônio Sobrinho, que era o segundo vice-presidente, estava aqui nos ajudando, mas agora, porque a sua esposa está doente, ele tem que cuidar dela, ele falou para a gente que não pode exercer a função de segundo vice-presidente, até porque é uma função que precisa estar sempre aqui. Então, no lugar do irmão Antônio Sobrinho, estou aqui o nosso presbítero, irmão Alex Marinho. Então, pelo estrear, ele vai orar pelo pão. Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos orar. Querido Deus, amado e eterno Salvador da nossa alma, te damos graça, Rei da Glória, pelo alimento espiritual, Senhor, que nos alimentamos nesta noite. Tu tens usado o teu servo aos nossos corações e aprendemos no versículo 20, Senhor, do capítulo 11, Senhor amado, que a ceia do Senhor Jesus não é comida, não é para encher barriga, Senhor, porque no versículo 24 está nos ensinando que a ceia do Senhor é memória, é pensar no Calvário. A tua palavra diz que o Senhor desejou muito cear conosco, Pai, e nesta noite nós queremos dar graça pelo pão, assim como tu na noite que foi traído fez juntamente com os teus discípulos. Nós queremos dar graça por este pão, Senhor. Passa do comum para o sagrado, que possamos nos alimentar de Deus ao participar deste emblema tão importante para a nossa alma. É assim que eu oro, Senhor, e com muita fé te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Irmão Daniel Gomes, louva a Deus, juntamente com toda a igreja, enquanto nós... Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino de número 328, o pão da vida. O pão da vida descido dos céus, na paz, saúde e vigor. O pão celeste mandado por Deus é Cristo Salvador. Ó Redentor,
para quem tem a luz em si lembrar do seu Senhor. É só falar do amor de Jesus, o grande Redentor. Teu jugo é doce, meu Senhor, teu fardo é leve, que amor. Se eu não posso levar minha cruz, depressa vem me ajudar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Por duras provas e perseguições, tu fazes o fiel passar. Quem vencer há de ter galardão também no céu lugar. Eu lá verei teu esplendor, a tua glória, Salvador. Se não puder carregar minha cruz, depressa vem me auxiliar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Jesus, o teu insondável amor me faz sentir no coração o amor de Deus, este santo amor, e viverei então. A ti, Jesus, eu dou louvor, tu me das graça e vigor. Tu és o pão que a vida produz, minha alma vem alimentar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Todos os irmãos que são membros receberam pão. A Bíblia diz que eu recebi do Senhor foi o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, partiu, deu graças e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, fazer isto em memória de mim. Então, irmão, podemos cear com muita alegria, muita alegria. Pastor Antônio II Carmo dá graças pelo cálice. Deus, nosso Pai Celestial, Pai de infinita misericórdia, nós temos em nossas mãos o cálice que representa o sangue do Teu Filho Jesus. Pai, consagra este vinho, passe do comum para o sagrado e faça-nos dignos desta santa ceia. Por amor de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém.
Amados irmãos e irmãs, hino de número 301, Vem cear. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, a apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, veio no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Louve! Vem cear. Mesmo hoje, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, e também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Erga sua voz e louve. Vem cear. Mesmo hoje, vem faminto a Jesus, vem cear, vem cear, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje, louve, mesmo hoje, poucos pães multiplicou, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Todos os irmãos que são membros receberam o cálice? Todos. Falta alguém? Pois bem, amanhã nós temos a celebração